Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à semana 2 do PET 3 e nessa semana nós vamos falar um pouco de cultura, etnia, os principais conflitos no mundo globalizado, como o povo judeu e árabe, o povo basco, o povo curdo, os conflitos na região da Caxemira, o processo de descolonização da África, os principais conflitos étnicos e aqui na América Latina, o povo venezuelano, boliviano, colombiano, entre outros. Só lembrando que aqui eu vou falar destes. Eu vou enviar em anexo para vocês alguns slides que falam de outros também muito importantes, tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesses slides e tirem as dúvidas comigo sobre eles. Caso vocês não estejam entendendo, só falar aqui no grupo que eu faço um vídeo explicando, porque esses outros conflitos, quando eu montei ele tem mais de 60 slides, então eu ficaria assim muito tempo explicando ele. Tanto que quando eu explico é, presencialmente esse tipo de tema, né, no terceiro ano, eu demoro assim 2 até 3 semanas explicando só sobre esses conflitos, né, que são vários e também são muito importantes, tá? Mas caso vocês estejam estudando e não estiverem entendendo, falem aqui no grupo que eu gravo um vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas eu gravo um vídeo falando sobre ele, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os conflitos, né? Os conflitos mais significativos do mundo apresentaram várias causas interligadas. Então, vamos lá. Um conflito, ele simplesmente não acontece por acontecer. Ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma causa, né? A análise de alguns desses conflitos aprofunda a leitura de que sempre existiu na história da humanidade, distinguindo e regionalizando cada povo. Então, sempre que há um conflito, são a diferença entre os povos. Vários fatores eclodiram nos mais diversos conflitos do mundo globalizado. Portanto, cada um tem seu próprio espaço e dispõe de um peso crescente no processo internacional de decisão. Então, cada um dos seus conflitos tem uma característica, né? Tem um motivo diferente, mas a maior parte deles são entre povos diferentes. Então, segundo a ONU, existem atualmente mais de 30 regiões do mundo com presença de conflitos armados. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala em conflito, não necessariamente a gente está falando em conflito armado, tá? Existem sim os conflitos armados e também existem os conflitos não armados, tá? Que não são caracterizados por armas, guerras e tudo mais. A maior parte desses conflitos envolve disputas por território e inclui, dentre outras várias motivações, algumas diferenças étnicas, religiosas e o controle também dos recursos naturais, como ferro, petróleo, gás natural. Para além dos conflitos que estão em andamento, existem algumas zonas de grande tensão geopolítica. Então, são zonas que não têm um conflito armado, mas a qualquer momento pode estourar, né, um conflito armado entre algumas dessas regiões, como, por exemplo, é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Entre outros casos também inclui a presença de alguns movimentos separatistas, né, de intensidade variável. Então, vamos lá. Movimento separatista. Movimento separatista é um conflito, tá? Mas é um movimento em que o povo daquela região, vamos dizer assim, ele se sente diferente do restante da região. Então, os movimentos separatistas são esses movimentos em que esse povo, eles se sentem, eh, vamos dizer assim, deslocados, né? Eles sentem que eles não fazem parte daquela região. Então, por exemplo, um movimento separatista muito importante, né, é a região basca, né,
que é a região da Catalunha da Espanha, que eles lutam para que essa região ela se separem da Espanha e formem um país, né? É, a região de Quebec, no Canadá, eles também querem essa separação, em formar um país, Quebec, dentro do país Canadá. Tá? Um exemplo até brasileiro, né, em que existe isso é o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro tem um processo de separatista, né, ainda está correndo aí os trâmites, mas o Triângulo Mineiro ele quer se separar não do Brasil, ele quer se separar do estado de Minas Gerais. Ele quer virar um outro estado. Por quê? Porque eles sentem que as características daquela região é diferente do estado em que ela está. Tá? Então, esses são os movimentos separatistas. Então, vamos falar um pouco sobre alguns, né, dos conflitos. O povo curdo. Então, o maior povo, né, sem território, ele é distribuído no Oriente Médio, em vários países, principalmente na Turquia, que reivindica um espaço geográfico denominado, na atualidade, como Kurdistão, que é uma área montanhosa. É um povo sem pátria, excluído há séculos e que vive de forma precária nos diferentes países da região, sendo que sua população muçulmana aspira pelo direito legítimo de seu território. Então, o povo curdo é um povo que ele está espalhado, né, em vários países e eles lutam por uma área que fica na Turquia, chamada Kurdistão, em que eles falam que essa área é uma área deles, né, da região deles. Então, eles vivem de forma precária, né, pelos países, e é um povo que eles aspiram, eles desejam o direito legítimo do seu território. O povo judeu, aqui, ó, depois vocês corrigem, é o povo judeu, não é judenha, é judeu. Eles são de origem semita, que após a Segunda Guerra Mundial obteve pela ONU a definição do seu território. Entretanto, um longo processo se fez por intensos conflitos com o povo árabe, que também são de origem semita. A população judaica, após a diáspora, retorna para a região da Palestina e retorno a Sião através do movimento sionista. Guerras como a dos 6 dias, guerra do Yom Kippur e outros fatos importantes a serem considerados nesse processo de formação do território de Israel. Então, esse território de Israel é um território, né, em que dois povos de origem semita brigam por esse território. Então, é o povo judeu e o povo árabe, tá? O Israel, ele fica ali bem na faixa, ali perto da Palestina. Então, eles lutam por essa área, tá? Esse, sim, é um conflito armado. Nesses slides que eu vou mandar para vocês, lá eu explico melhor esse movimento sionista e a Guerra dos 6 Dias, tá? Depois deem uma olhada. Povo árabe. Em contrapartida, a criação do Estado judeus alimentam até os dias de hoje suas discordâncias sobre a partilha da Palestina, que se opõe às fronteiras de Israel. Várias ações, como a criação da Organização para a Libertação da Palestina e a primeira e a segunda Intifada, surgiram para defender a criação do Estado palestino. Então, o povo árabe, né, como eu falei no slide anterior, também é um povo de origem semita e eles brigam por esse território, né, nessa partilha aí da Palestina que faz fronteira com Israel. Então, vamos falar um pouco desse conflito. Então, levou ambos, né, ambos os povos a estabelecerem várias alianças, né, com outros países, com caráter de legalidade e ilegalidade, que resultam na morte de vários civis e na intolerância à diferença. Então, não só soldados, não só o pessoal do exército
que participa desse conflito, como também várias pessoas, vários civis, né, também participam, né? Então isso resulta em várias mortes. A disputa, ela vai além do espaço geográfico, também é uma questão natural, religiosa, étnica, né? Que existe também um recorte analítico que objetiva uma visão da história específica destes dois povos, vistos que as tensões diplomáticas, os conflitos armados e as ações terroristas também fazem parte desse conflito. Então, é um conflito armado, né? É um conflito terrorista, né, em que não é somente a questão do território que eles brigam, também por questões naturais, religiosas e étnicas. O povo paquistanês islâmico e o povo indiano hindu. Então, nas encostas da Cordilheira do Himalaia, vive um intenso conflito, desde a independência, em 1947, da região da Caxemira, da maioria parte, né, muçulmana, que ficou sob um controle de um governo hinduísta por ter sido uma área anexada ao território da Índia. Então, a Caxemira, né, ela teve sua independência, porém ela foi anexada ao território da Índia. A maior parte das pessoas que moram nessa região são de origem islâmica. Então, vocês imaginam, né? As pessoas que moram lá são islâmicas. O governo que comanda aquela região é hindu, né? É indiano. Então, vocês imaginam as guerras, né, que existem nessa região da Caxemira. Então, intensas guerras envolveram os dois países que têm armas nucleares que preocupa ainda mais as lideranças globais. Então, é um conflito que não preocupa somente esses dois países, mas também são armas altamente potentes que podem, né, que preocupam vários países, né, de todos os continentes. E tem uma complexidade que envolve um conflito, né, ali na região. Então, o processo de descolonização, né, isso é falando da África, né, agora é a descolonização da África. Então, o processo de descolonização arbitrária, né, ou seja, imposta, né, desenvolvida pelas regiões, pelas principais potências imperialistas da Europa, no continente africano, promoveu uma devastação, né, intensas guerras civis, graves tensões étnicas por reunir grupos étnicos no mesmo território. Então, esse processo de descolonização da África, né, a Europa, né, vários países europeus tomavam conta ali das colônias africanas e, né, depois que os países foram descolonizando essas colônias africanas, o povo ficou meio sem estabelecer sua fronteira, né? Ah, então, essa fronteira aqui é de qual país? Essa fronteira é de qual país? Então, eles ficaram meio assim desnorteados, né? E isso fez com que trouxesse várias guerras civis entre esses povos para a conquista do território deles, para a conquista da fronteira deles, tá? Então, na África do Sul, o regime do apartheid, que aconteceu até 91, impôs à maioria da população negra, por parte de uma minoria branca, algumas restrições socioeconômicas e políticas. Então, essa minoria branca era uma minoria de elite que ela impôs várias restrições para a maior parte da população negra do país da África do Sul. E eles sofreram muito nessa época, a população negra. Ruanda foi o palco de intensos conflitos, né, entre esses dois povos, que são muitas as realidades do conflito africano que acontecem até hoje, né, guerras civis entre países por essa ainda não definição dessas fronteiras, né, definição assim 100%.
a América Latina. Então, aqui na América Latina, a gente tem tensões de caráter político e sociais que provocaram intensas crises diplomáticas entre vários países. Então, na Venezuela, a gente tem a maior reserva de petróleo da América Latina, que vivencia uma crise política e econômica de fortes impactos. As tensões no território colombiano e boliviano também envolvem questões, né, conflitos como a violência e a questão do narcotráfico. Um exemplo disso são as Farc, tá? Que eu também falo lá melhor naquele slide. E um outro conflito também muito importante foi o fim da União Soviética. Então, foi um conflito entre as identidades nacionais do leste e do oeste da Europa, no final do século XX, que se destacou na busca de uma soberania dos países que vinham da ex-Iugoslávia, que de forma gradual conquistaram sua independência, como a Bósnia, a Macedônia, a Croácia, a Eslovênia, a Sérvia e o Montenegro. Há de se considerar também, no entanto, principalmente as regiões dos Balcãs, em Guerra dos Balcãs, que impôs uma grande perseguição por parte dos sérvios com uma ideia de limpeza étnica, que na verdade levou a uma grande massacre étnica albanesa que habitava a cidade de Kosovo. Então, o fim da União Soviética foi meio que como a descolonização da África. Então o pessoal ficou perdido, era um país imenso, né? Uma região, um país não, uma região imensa com vários territórios. De repente não existe mais, então como é que a gente vai dividir aí as nossas fronteiras, né? E foi isso que foi bem parecido com a descolonização da África. Então eles brigaram, tiveram bastante guerras civis entre si, para chegar então nas fronteiras, na divisão aí entre os países. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conflito da China e do Tibete, né, que é um impasse territorial, político e cultural que envolve esses dois povos. Então, o principal conflito não é só por território, é também político e cultural. E em 10 de março de 2008, a gente teve vários monges tibetanos que saíram às ruas da capital do Tibete em uma passeata que marcava os 49 anos do movimento fracassado contra o domínio chinês, que levou vários monges, inclusive o Dalai Lama, ao exílio nas regiões vizinhas. Então, é um conflito, né, que marca aí essas duas regiões, né, esse movimento aí fracassado, né, esse domínio, excesso em domínio chinês nessa região, e durante a passeata, vários monges foram agredidos e mortos pelo exército chinês, o que levou também a população do Tibete, no dia 14 de março, a protestar contra as atitudes do governo. Então, é uma região do Tibete em que a China ela comanda, tá? Então, por isso que são povos diferentes e são ideias, são políticas diferentes, são culturas diferentes. Então, por isso que tem esse conflito. Então, os protestos ficaram conhecidos, né, como um dos mais violentos das 2 últimas décadas. Vários carros, lojas, casas, escolas, hospitais daquela região ali foram destruídos, né? Fora que outros manifestantes mais radicais atearam fogo ao próprio corpo como sinal de protesto. Então aqui, né, eu trouxe algumas opções do Para Saber Mais. Tem um filme Hotel Ruanda, a história se passa na capital de Ruanda, também é bem legal. Tem uma videoaula sobre os conflitos no mundo contemporâneo, também bem legal. Tem um vídeo sobre a crise da Venezuela e um texto que fala da dissolução da Iugoslávia. E também um podcast que é bem interessante vocês ouvirem, para vocês responderem à questão número 5 das atividades. A questão número 1 é o seguinte: cada território possui um povo, porém nem todo povo possui um território.
Na sua opinião, quais seriam os principais motivos que geram conflitos entre esses povos? Justifique sua resposta. Então, quais são os principais conflitos que geram conflitos entre os povos? Os que têm território e os que não têm território. 2. A Guerra das Pedras foi uma manifestação palestina, denominada de Intifada, contra a dominação e o reconhecimento do território israelense. Explique o conflito entre os judeus e os palestinos, correlacionando aos termos diáspora, sionismo, OLP e intifada. Então, vocês podem dar uma olhada no slide que eu explico melhor esses termos, no outro slide que eu vou enviar aqui embaixo, ou vocês podem pesquisar também. Então, vocês vão explicar um pouco esses termos e fazer uma relação entre o povo judeu e o palestino. 3. Faça um quadro e retrate as principais características dos conflitos existentes entre os povos citados. Então, vocês vão fazer, colocar as causas e as consequências, né, de cada um desses conflitos que eu falei para vocês. Então, ó, aqui tem os judeus e os árabes, vocês vão falar do conflito da China, qual mais eu falei? Do fim da União Soviética, da América Latina, do povo paquistanês indiano, do povo curdo. Vocês vão falar sobre isso, as causas e as consequências, e a localização. 4. Pesquise e descreva o conflito relacionado acima. Então, esse conflito desse mapa acima é sobre o quê? Vocês vão falar um pouco sobre esse conflito. 5. Intensos conflitos são também relacionados, também têm realidades no Brasil. O podcast da Câmara Record de conflitos mostram a luta do povo indígena pelo direito ao seu território e identidade cultural. Comente a situação dos intensos conflitos vividos no território brasileiro relacionando o povo indígena. Então, vocês vão pesquisar e vão falar um pouco desses conflitos, né, dos povos indígenas aqui no território brasileiro. Bom, o prazo de entrega é até dia 16/8, no domingo. Lembrando que vocês podem me enviar qualquer dia e qualquer horário, só peço que seja até esse prazo e é só responder, tanto no caderno quanto na apostila, certo? Muito obrigada, estou à disposição para retirar as dúvidas.